Monstros conhecidos como titãs apareceram do nada e começaram a devorar a maior parte da civilização. As pessoas que conseguiram escapar construíram 3 enormes muralhas concêntricas para proteger uma área segura, onde a humanidade pudesse recomeçar e viver em paz. Agora é o ano 858 e Armin está trabalhando na loja de seus pais no distrito pobre, quando ouve que seu amigo Eren perdeu o emprego novamente. Armin decide visitá-lo e, ao sair, esbarra em um garotinho com um dispositivo que agora está quebrado. Foi Armin quem o construiu e ele promete que vai consertá-lo em breve. Depois, Armin pega Mikasa e juntos vão procurar Eren apenas para encontrá-lo em pé em parte de um velho míssil. Armin acha perigoso chegar perto, mas mesmo que não esteja funcional, Eren não se importaria em explodir tudo. Mikasa repreende Eren por sempre perder seus empregos, mas Eren pergunta se eles realmente estão felizes com suas vidas atuais. Armin admite que gostaria de construir mais gadgets, mas isso é ilegal. Mikasa não sabe o que responder, então Eren lembra que as muralhas internas são habitadas por pessoas ricas e pergunta se eles querem se mudar para lá ou ir para o mundo exterior. Porque ele não gosta da ideia de ficar aqui para sempre, Eren começa a chutar o míssil e quando a sujeira cai, eles descobrem um desenho do oceano que nunca viram antes. Mikasa está ansiosa para ver o oceano algum dia, então Eren leva seus amigos até a base da muralha, contornando os guardas do posto de controle. O trio olha para a muralha com admiração, especialmente Mikasa, que nunca esteve tão perto dela. Quando o vento aumenta e ela treme, Eren lhe dá seu cachecol. Mikasa então admite que não está pronta para sair das muralhas e Armin lembra que o mundo exterior está infestado de titãs, mas Eren não tem certeza se eles devem acreditar nos titãs, já que não veem há um século. Eren se prepara para escalar a muralha, mas nesse momento os guardas os veem e tentam prendê-los. Quando agarram Mikasa, Eren fica com raiva e começa a lutar, mas a briga é interrompida pelo Capitão Soda, que conhece Eren há um tempo. Soda explica que o exército está formando um novo grupo que irá para fora das muralhas e convida Eren a se juntar a eles para recuperar as terras além da muralha. Uma ideia que agrada muito a Eren. De repente o chão começa a tremer e um rugido alto é ouvido enquanto um titã colossal aparece ao lado da muralha. Soda e os adolescentes não acreditam que um titã possa ser maior que a muralha e começam a correr enquanto o titã colossal chuta, criando um buraco na muralha. Detritos começam a cair por todo lado e Soda ordena que seus homens preparem os canhões enquanto vários titãs de tamanho normal aparecem e começam a entrar na área pelo buraco. Os guardas abrem fogo imediatamente, mas é inútil porque os ferimentos dos titãs se curam rapidamente. Sem nada para detê-los, os titãs começam a devorar os soldados, fazendo com que um guarda desista para evitar ser devorado pelas criaturas. O trio corre de volta para a cidade, mas os titãs também se movem para lá, esmagando os prédios e devorando os cidadãos, incluindo o pai de Armin. O pânico toma conta da população e todos começam a correr, sem se importar com quem ficam para trás. Eren e Mikasa acabam sendo levados pela multidão, mas quando estão prestes a entrar em um abrigo seguro, Mikasa vê uma mulher com um bebê que não consegue se mover e Eren se oferece para ajudar. Ele puxa a mãe pela multidão sem perceber que ela deixou o bebê cair, então Mikasa volta para pegar a criança. A multidão a atropela e Eren é empurrado para dentro da casa antes que as portas se fechem. Os outros cidadãos não deixam Eren abrir a porta novamente, então ele olha pela janela e vê Mikasa no chão com o bebê. Mas então um titã chega e todos na casa são derrubados por uma grande explosão. Quando Eren finalmente consegue se levantar e olhar para fora, Mikasa, o bebê e o titã desapareceram. Nesse momento alguém começa a gritar e Eren se vira para descobrir que os titãs estão destruindo o telhado da casa e comendo as pessoas dentro. Terrificado, Eren foge. 2 anos depois, a humanidade abandonou a zona agrícola, resultando em uma grande escassez de alimentos. Eren se juntou ao regimento de reconhecimento e o diretor Kubal informa à equipe que o trabalho deles é restaurar a muralha externa para recuperar as terras agrícolas. Para isso, o líder do esquadrão de armas, Hans, apresenta a todos o ODMG, ou Equipamento de Mobilidade Omnidirecional, um conjunto de ganchos de grappling montados na cintura e propulsão a gás, permitindo uma grande
mobilidade em 3 dimensões. No entanto, quando tenta demonstrar o equipamento, Hans acidentalmente dispara os ganchos na multidão, causando um momento bem constrangedor. Kubal encerra a reunião dizendo que o grupo se encontrará com outra equipe liderada pelo capitão Shikishima em Omotematsu. Depois, Eren observa os exploradores se despedindo de suas famílias, o que é muito triste, especialmente para as crianças pequenas que ficam para trás. Eren tenta confortar um Armin chorando, já que eles não têm ninguém esperando por eles, mas nesse momento o irmãozinho de um explorador dá uma boneca pequena para Armin, para que ele também tenha uma lembrança de despedida. Então a equipe vai buscar comida e Armin e Eren ficam chocados ao encontrar Souda lá, bêbado. Souda percebe que Mikasa não está com eles, ficando chateado quando eles dizem que a perderam. E Eren explica que se juntou aos exploradores justamente para se vingar. No entanto, Souda acha que matar 1 ou 2 titãs não fará diferença. A reunião é interrompida por Sasha, que está sempre com fome e odeia que estejam bloqueando a fila. Durante o jantar, Armin tenta explicar a Sasha o plano de reparar a muralha e capturar os titãs usando purê de batatas, mas Sasha está mais interessada em comer o exemplo. Missões de restauração anteriores falharam e os únicos explosivos que o exército tem estão em Omotematsu. Então Armin sente que se eles falharem também será o fim da humanidade. De repente, Jean começa a reclamar de todos, dizendo que Armin não precisa ir se estiver nervoso e que Sasha só sabe comer. Ele acha que todos os novatos vão fazer a missão fracassar e lamenta estar com pessoas que só se juntaram ao exército porque não conseguiram outro emprego. Toda essa conversa sobre morte faz Liu chorar e seu namorado Fukushi tenta confortá-la, o que Jean considera melosamente nojento. Armin acusa Jean de estar com medo dos titãs, mas Jean jura que titãs não são nada para ele e ameaça bater em Armin. Eren interrompe e pergunta a Jean se os titãs têm mamilos e quando Jean não consegue responder, Eren aponta que Jean nunca viu um titã. Ele finge ser corajoso, mas na verdade é um mimado do interior. Furioso, Jean tenta bater em Eren, mas Hans os separa e explica que os titãs não têm mamilos nem órgãos reprodutivos. Na verdade, ninguém sabe como eles se multiplicam. Hans admite que adoraria dissecar um titã para aprender mais, mas eles evaporam quando morrem. Depois que Hans sai, Jean zomba de Eren por ter abandonado Mikasa para morrer para os titãs, o que faz Eren pular em cima dele para recomeçar a briga. Sanagi rapidamente intervém e tira Eren antes que a situação piore. Enquanto os exploradores se preparam para partir, Hans explica que os titãs dormem à noite e seus olhos não funcionam no escuro, mas eles ainda são muito sensíveis ao barulho, portanto devem ficar quietos do outro lado da muralha. Os caminhões do exército atravessam o portão da muralha e viajam pelas terras vazias por muitas horas. Algum tempo depois, os veículos param de repente porque notam movimento na área, mas quando os exploradores saem para verificar, descobrem que são apenas vacas. Isso faz com que se perguntem se os titãs só comem humanos e não tocam nos animais. O grupo decide continuar, mas Rihanna jura que pode ouvir um bebê chorando e vai investigar, então Eren a segue. A dupla entra nas ruínas de um prédio e de repente sente algo molhado caindo em suas cabeças. Eles olham para cima e descobrem que é a baba de um bebê titã, que também é o que está chorando. O bebê tenta atacá-los, mas quando os adolescentes se afastam, o bebê cai no chão e começa a fazer uma birra muito barulhenta. Isso faz com que os outros titãs acordem e comecem a perseguir os exploradores, que imediatamente entram em pânico. Enquanto um titã arrasta um dos capitães, Kubal e os outros soldados de alta patente fogem em seus veículos, deixando os exploradores para correrem sozinhos. Os exploradores se perguntam se devem usar seus ODMGs, mas os prédios aqui não são altos o suficiente para serem eficazes. Enquanto o grupo corre, Armin tropeça e cai, mas quando um titã está prestes a agarrá-lo, Sanagi intervém e agarra o braço do titã, jogando-o para longe do grupo. Depois de muita corrida, os exploradores finalmente chegam a Omotematsu, apenas para encontrar seu caminho bloqueado por um titã. Eren olha para o monstro e tenta lembrar das aulas de Hans, onde ela explicou como usar os ODMGs para atacar o único ponto fraco dos titãs, a parte de trás de seus pescoços. De repente, outro explorador aparece e rapidamente mata
mata o Titã usando os métodos explicados por Hans. Este é o lendário Capitão Shikishima. Todos os exploradores ficam impressionados com suas habilidades, mas logo são distraídos por outro Titã se aproximando. Este Titã também é rapidamente derrotado por um novo explorador, que se revela ser Mikasa. Eren e Armin ficam extremamente chocados, mas antes que possam dizer algo, Mikasa sai com Shikishima. Momentos depois, todos se reúnem no acampamento, e Shikishima mostra a Kubal todos os explosivos que eles protegeram dos titãs, enquanto os exploradores feridos recebem tratamento. Os soldados saudáveis têm a tarefa de carregar os explosivos nos caminhões. Jean vai atrás de Eren para socá-lo por ter acordado os titãs na noite passada. Eren responde dizendo que Jean sujou as calças quando viu seu primeiro titã, o que faz Jean atacá-lo novamente e desencadeia uma briga feia. Depois de muitos golpes trocados, Eren consegue dar uma joelhada no rosto de Jean, nocauteando-o. Eren acha que venceu, mas Mikasa aparece de repente e o empurra por trás, pedindo para todos ficarem quietos. Armin quer saber o que aconteceu com ela, mas Mikasa vai embora sem responder. Logo depois, Shikishima aparece e elogia os movimentos de Eren. Quando ouve o nome de Eren, faz ele segui-lo até outra sala, onde Shikishima explica que foi ele quem ensinou Mikasa a lutar contra os titãs. Eren quer aprender também e Shikishima pergunta por quê. Eren explica que odeia os titãs porque eles prenderam os humanos dentro das muralhas. Isso faz Shikishima rir, dizendo que a verdadeira inimiga é a segurança, porque os humanos se tornaram gado que vive com medo de lobos. Eren declara que não é gado e Shikishima diz que, para provar isso, ele deve voar, pois só ganha quem se liberta. Enquanto isso, Armin tira o gadget que tinha que consertar para seu amigo e diz a Sasha que o garoto infelizmente morreu. Ele também lamenta não poder voar, porque ouviu histórias de que no mundo antigo havia máquinas que permitiam isso. Kubal ouve isso e lembra a Armin que avanços tecnológicos levaram à destruição ambiental, desperdício de recursos e guerras, por isso são ilegais. Enquanto Souda trata os ferimentos de Jean, ele comenta que Eren sempre gostou de brigar. Sanagi pergunta a Jean por que ele odeia tanto Eren, e Jean explica que Eren sempre parece estar carregando o peso do mundo sozinho. Sanagi aponta que Eren perdeu sua namorada alguns anos atrás e Souda informa que era Mikasa, o que choca Eren e Sanagi, porque é a garota que viram lutando tão bem. Voltando a Eren, ele encontra Mikasa tocando um piano velho e tenta dizer que está feliz por ela estar viva. Mikasa não gosta do comentário e explica que o bebê que ela tentou salvar foi comido pelo Titã, e ela também foi. Então ela levanta a camisa para mostrar a cicatriz deixada pelos dentes do Titã e confessa que o mundo é cruel e ela só quer matar titãs. A conversa deles é interrompida por Shikishima, que se aproxima de Mikasa para compartilhar uma maçã de uma maneira bastante íntima. Chocado, Eren sai correndo e começa a gritar de frustração até ser interrompido por Rihanna, que lembra que isso pode atrair mais titãs. Então Rihanna o leva para um lugar privado para conversar, e eles acidentalmente veem Fukushi e Liu se pegando. Rihanna revela que tem uma filha em casa e que entrou para o exército em troca de pensão. De repente, ela começa a se aproximar demais, pedindo para Eren ficar com ela, mas Eren congela ao ver um olho através de um buraco na parede. O Titã atravessa a parede e imediatamente agarra Rihanna para comê-la, enquanto Hans percebe que há um grupo inteiro de titãs chegando e soa o alarme. Eren e os outros exploradores pegam seus equipamentos ODMG e correm para os telhados, enquanto Shikishima e Mikasa começam a lutar contra os titãs, matando vários sem problemas. Sanagi fica no chão porque usa seu machado para ferir as pernas dos titãs e derrubá-los. Alguns novatos tentam atacar com os ODMGs, mas acabam sendo comidos. Kubal ordena que seus homens defendam os explosivos a todo custo, sem saber que uma pessoa misteriosa mascarada está observando. Sasha e Armin ainda estão no chão e, enquanto procuram abrigo, encontram Liu agarrada ao corpo de Fukushi. Souda também chega e Liu pede que ele trate Fukushi, mas Souda diz que ele está morto e a leva embora. Armin e Sasha decidem sair desse inferno, mas Hans percebe que um dos caminhões com os explosivos está sendo roubado pela pessoa mascarada. Hans imediatamente manda os exploradores irem atrás e Liu consegue pousar em cima do veículo
veículo para acender os explosivos. Ela entra na cabine do motorista e tenta assumir o volante, mas o ladrão luta com ela. Depois de muita luta, Liu consegue chutar o ladrão para fora do veículo e dirigi-lo em direção aos titãs para se vingar. Os explosivos detonam quando o caminhão bate nos titãs, matando vários deles e também Liu. Agora eles não têm mais explosivos. No telhado de um prédio próximo, Eren observa com frustração os titãs restantes continuarem a comer os soldados. Jean está se escondendo no telhado e diz que isso é um inferno, então eles deveriam fugir. No entanto, Eren lembra das palavras de Shikishima e diz irritado a Jean que ele se recusa a viver como gado antes de pular com seu ODMG para lutar contra os titãs. Shikishima está no telhado de outro prédio e tenta guiar Eren, dizendo para ele voar em direção aos titãs sem medo. Infelizmente, a determinação de Eren não é suficiente, porque ele ainda não tem experiência. Ele consegue matar um titã, mas suas lâminas quebram e ele acidentalmente voa para dentro da boca de outro titã, onde uma única mordida é suficiente para arrancar a perna de Eren antes que o titã o cuspa. Vendo que Eren é inútil, Shikishima vai embora. No chão, a equipe percebe que os titãs estão se reunindo em torno do prédio onde Jean estava se escondendo. Parece que Eren estava certo e Jean só falava grosso, mas Armin tem uma ideia para ajudá-lo. Os exploradores começam a disparar sinalizadores e fazer barulho com vários objetos para atrair a atenção dos titãs. E quando um dos titãs vem atrás deles, Sasha o cega atirando flechas em seus olhos, ao mesmo tempo que Sanagi ataca suas pernas. Essa distração é suficiente para Jean finalmente pular e usar o ODMG para dar o golpe final no pescoço do titã. Enquanto isso, Mikasa continua lutando contra os titãs e encontra o corpo inconsciente de Eren, mas decide deixá-lo porque lutar é mais importante. De volta à equipe, todos começam a fugir, mas Armin congela quando Jean lhe diz que Eren está morto. Isso permite que um titã o surpreenda por trás e o capture. Nesse momento, Eren recobra a consciência e vê Armin prestes a ser comido. Sasha tenta fazer o titã soltar Armin atirando flechas nele, mas é como se fossem cócegas para uma fera dessas. Sanagi e Jean também tentam atacar, mas seus esforços são inúteis. Então o titã coloca Armin na boca e Eren se esforça para pular com uma perna só e pousar nos lábios do titã para tentar salvar seu melhor amigo. Puxando com todas as suas forças, Eren consegue tirar Armin da garganta do titã e jogá-lo para longe, pouco antes do titã fechar a boca, o que faz Eren perder um braço. Depois de cair na garganta do titã, Eren pousa no estômago e encontra o corpo de Rihanna, fazendo-o ter um colapso total. Enquanto isso, os exploradores se reúnem no mesmo prédio e Hans informa que Kubal foi embora com seu círculo íntimo, o que significa que provavelmente estão sendo usados como isca. Mikasa também chega e Armin dá a ela o braço de Eren, enquanto explica o que aconteceu. Isso machuca profundamente Mikasa, mas ela engole a dor e volta a lutar para abrir um caminho para os outros escaparem. Como todos estão assistindo a ela, não percebem que o braço de Eren começa a expelir vapor. Mikasa mata vários titãs em rápida sucessão, mas seu equipamento logo fica sem gás e ela cai no chão, pousando perto do titã que comeu Eren. Pensando nas lembranças de sua infância, Mikasa se prepara para lutar até o fim, mas nesse momento o titã começa a se contorcer de dor e de repente duas mãos enormes saem da boca do titã. Essas mãos rasgam o titã ao meio e é revelado que pertencem a um novo tipo de titã misterioso com olhos vermelhos brilhantes que soltam um rugido alto antes de começar a atacar os outros titãs. Ele também regenera todos os seus membros rapidamente, mas titãs começam a se aproximar da área. Mas o titã misterioso não tem dificuldade em matá-los com apenas 1 ou 2 golpes. Sanagi se pergunta se esse cara está do lado deles, e Hans aponta que seu estilo de luta avançado é um sinal de inteligência. Mikasa e Souda também notam o estilo de luta e percebem que esse titã misterioso é Eren. Os outros titãs normais veem o quão poderoso esse cara é e vão embora, fazendo o titã misterioso correr em direção ao prédio com a equipe. Todos correm de volta quando o titã destrói parte do telhado, mas Mikasa fica e deixa a besta pegá-la. Quando olha para Mikasa, o titã de repente começa a expelir vapor e solta Mikasa de volta no telhado antes de cair no chão. A equipe corre para verificar, enquanto Hans lembra a todos
todos que o Titã evaporará em breve. Solda está preocupado com Eren sendo assimilado, então pede que alguém corte o pescoço do Titã. Mas sem ir tão fundo como de costume, Mikasa segue suas instruções e, para choque de todos, Eren sai da ferida com dor, mas vivo e com todos os seus membros de volta. Hansi pergunta se é por isso que o ponto fraco de um Titã é seu pescoço, e de repente Eren abre os olhos para revelar que eles ainda estão vermelhos. Terminando assim Ataque dos Titãs Parte 1, filme de ação e terror de 2015.